solução. Agora então deixa eu mudar a chavinha, eu sempre gosto de falar isso para a gente pegar e dar uma organizada aqui nos pensamentos da turma. O Cruzeiro só volta a campo no dia 14 de outubro, sábado da semana que vem, e é o time da Série A que menos entrou em campo até aqui na temporada. Tem apenas 39 partidas. Amanda Buru, quero saber de você. Vamos lá. É vantagem ou desvantagem? O que dá pra gente entender quando assim, a gente pensava no futebol brasileiro, ter 39 partidas em outubro é quase que o sonho de muitos clubes. É uma temporada europeia que o Cruzeiro está vivendo, de poder ter 39 jogos até aqui. Em outubro, estamos em outubro, o Cruzeiro até aqui jogou 39 partidas. Amanda, vantagem ou desvantagem? Pois é, Elton, se pensarmos com relação aos treinadores e os jogadores, seria sim uma vantagem, né? A gente está pensando numa mudança de comissão técnica, que precisa de tempo para poder implantar o seu sistema, a forma que ele gosta de jogar. Tempo para isso ele está tendo, mas realmente a resposta do Cruzeiro é muito ruim, né? Pouco tem aproveitado esse tempo de pausa que realmente a gente tem visto nos jogos, principalmente nos jogos, né? Você ter tempo para trabalhar e fisicamente o Cruzeiro muito cansado. Muito. O Cruzeiro não entrega fisicamente aquilo que é esperado para equipes que têm tanto tempo de folga. Eu realmente acho que precisa encontrar um caminho que nos dá uma resposta melhor. Acho que o Cruzeiro, nesses 23 dias, vou colocar esses 23, que é a pausa entre o jogo do Fluminense com o jogo do América e agora do América para o Cuiabá. 23 dias de folga que teve o Cruzeiro para poder se planejar a maneira que quer daqui para frente, porque realmente o mês de outubro e de novembro vão ter vários jogos e não vão ter mais pausas dessa forma. Acho que o Cruzeiro precisava nos dar, principalmente fisicamente, um retorno melhor. A sensação que eu fico dos atletas que hoje estão, principalmente os titulares, tá? Entram em campo com aquela falta de disposição física. Não corresponde ao tempo que eles tiveram de preparação. Acho que sempre está deixando um pouquinho um passo atrás. Pouco competitivo? Pouco competitivo, um time apático, um time que já no primeiro tempo, fisicamente, você vê os jogadores já abrindo o bico, como se diz. Então, acho que para quem tem esses privilégios, como a equipe do Cruzeiro está tendo nessa temporada, a resposta tinha que ser melhor. Olha que curioso, as informações que a gente tenta buscar, né, nesse período que a gente não acompanha mais o treinamento, é que justamente é uma situação que tem incomodado o Zé Ricardo. Ele já analisou isso, que realmente a questão física do Cruzeiro está capengando. E vai usar justamente esse período para fazer isso, para tentar acrescentar algo na parte física do Cruzeiro. Valu, é algo que você já tinha notado também, percebido nos jogos do Cruzeiro, que às vezes essa parte física peca pelo lado cruzeirense? E como que você enxerga essa situação do Cruzeiro ter tido apenas, até aqui, né, 39 partidas, ser o clube da Série A com o menor número de jogos enfrentados ao longo do ano? Bom, essa questão 39 aí, até salvo engano as contas, 39 exclui até o amistoso contra o Red Bull Bragantino. Porque na conta com o Red Bull Bragantino seriam 40, e aí Cruzeiro e Vasco são as equipes que menos atuaram das equipes que estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Sim, eu já havia percebido essa questão. Basta a gente lembrar aquela equipe do começo do campeonato com o Pepa. Agora, tem uma questão muito importante que eu acho que tem que ser considerada. Tem jogadores que tecnicamente não corresponderam, nem precisa de ser dito aqui os nomes, o torcedor já está cansado de saber, que não corresponderam tecnicamente durante toda a temporada até aqui. Isso é fato. Mas também tem que ser colocado na conta da diretoria e do departamento de futebol. Esses atletas trabalharam com 3 técnicos diferentes e 3 profissionais, 3 técnicos adjuntos diferentes e ainda mais 3 preparadores físicos que, com certeza, eu não sou entendido, a Amanda tem total capacidade de falar isso, também profissional da educação física que isso faz muita diferença, porque cada um tem um organograma diferente para os atletas. Então, é importante que isso seja chamado a atenção e, apesar do tempo, o torcedor do Cruzeiro vai lembrar, cada vez que o Cruzeiro teve semanas cheias de trabalho, foram as semanas, coincidentemente, que
que o Cruzeiro parece que voltou mais arrastado dentro de campo. Então também é preciso que se tenha esse cuidado para não achar que vai se resolver tudo nesse intervalo agora que o Zé Ricardo tem. Tem alguma explicação para isso, Dola? Essa chamada de atenção do Valor aqui me preocupou. Quando o Cruzeiro teve tempo para treinar, o time não rendeu. É difícil dizer uma explicação mesmo, né? Uma coisa que passa pela minha cabeça é que às vezes assim, tem times que reagem melhor quando começam a jogar mais. Né? Por quê? Porque também o psicológico conta muito. E às vezes a espera pelo jogo, ela é desgastante. Não no sentido físico, né? Fisicamente, inclusive, era para o Cruzeiro realmente estar rendendo mais, como já foi dito aqui pelos colegas. Só que muitas vezes quando você fica sem jogar, ainda mais numa fase ruim, como é a fase do Cruzeiro, isso acaba atrapalhando muito também a concentração, a semana fica pesada, o trabalho às vezes não desenvolve tão bem como poderia, porque o jogador está preocupado com a situação. Inclusive o Cruzeiro pode viver isso agora, porque a rodada vai começar no fim de semana, o Cruzeiro só joga na semana que vem, e dependendo dos resultados, a gente destacou aqui na hora de fazer os nossos palpites da KTO. O Cruzeiro pode jogar contra o Cuiabá com muita gente já na cola e o Z4 pertinho. Isso para o psicológico do time é muito complicado também, deixa o time com muito mais pressão e isso também atrapalha tanto o desenvolvimento do atleta como a situação da equipe como um todo. Na hora de jogar, aí a torcida às vezes já fica mais apreensiva também no estádio, quando joga em casa, enfim. É um outro lado que a gente tem, né? Que assim, a pausa é boa para o físico, mas para a cabeça às vezes não é tão boa assim. Ô Thiagão, quero te colocar nessa peleja aí. O Dola chamou atenção para os jogadores às vezes funcionam melhor quando tem sequências de jogos. É claro que muitos reclamam dessa sequência de jogos. É a cruz e a espada, né? O Cruzeiro vai ter uma sequência dia 14, me corrija se eu estiver errado, tá gente? 14, 19 e 22. Cuiabá, Flamengo e Atlético. Isso pode ser benéfico ter essa sequência e mostrar um novo Cruzeiro? Para esse tempo todo que o Cruzeiro vai ter de treinamento. Tá? Então, para mim tudo vai depender desse jogo contra o Cuiabá. Se for um bom jogo, aí essa sequência vai ser benéfica sim para mim, Elton. Sabe por quê? Porque hoje eu acho que falta muito mais confiança do que qualquer outra coisa quando eu vejo o Cruzeiro jogar. O time contra o América começa bem, faz o gol e aí sofre o empate e muda completamente a postura dentro de campo. Para mim, essa é uma questão anímica, não é uma questão tática, técnica, até porque eu acho o elenco de bom para razoável para bom. É um elenco interessante para essa disputa de Série A do Campeonato Brasileiro. E aí eu tô com o Valorzinho numa situação, cara. Além de ter 3 treinadores distintos, Sim. 3 comissões completamente diferentes, eles têm perfis nada semelhantes. Nada semelhantes. O Paulo Pessolano não tem o mesmo perfil do Pepa e o Pepa não tem o mesmo perfil do Zé Ricardo. Mas são mais próximos, não? Eu não consigo enxergar proximidade. São perfis completamente distintos. Padrões e estilos de jogos completamente diferentes. Isso, pra mim, é o principal ponto para fazer com que, cara, como esse elenco vai se comportar? O próprio elenco não sabe. Os próprios jogadores não conseguem saber. Então, para mim, o grande erro dessa gestão na temporada foi o excesso de trocas no comando técnico. Eu, admito, teria mantido o Pepa, como já disse em outras oportunidades. Se demitissem o Pepa, como demitiram, eu iria atrás de outro nome, não o Zé Ricardo. Tentaria algo mais próximo do que era o Pepa, o treinador anterior. Uma pena, a diretoria para mim errou nessa temporada. Toda vez que o Thiago falar isso, eu vou pegar e falar assim, é raro, mas eu concordo com ele. Eu também era do time ali Pepa.